Eu sempre fui uma menina lá na minha cidade, Bom Jardim, uma menina voltada para Deus. Tive uma adolescência normal, como todas as meninas, com as suas crises emocionais, né, mudanças de temperamento. Eu buscava uma liberdade que eu pensava que essa liberdade eu poderia encontrar nas baladas, nas bebidas, nos vícios, né? Eu fui viciada em cigarro. Nada preencheu o vazio que estava a minha vida. Tentei de várias formas. Tentei até no convento. Pensava assim que eu vou me isolar, eu vou estudar, vou ser uma religiosa, vou ser uma freira. Fui, né, morar, na época fui morar com os padres, com as freiras ali em Aragarças. E fiquei por um tempo lá, mas também não era isso que eu queria. Busquei a minha liberdade em alguém. E esse alguém também me feriu muito, me machucou e não me realizou, não trouxe para mim a paz que eu procurava. E o tempo foi passando e a cada dia estava por fora, aparentemente era uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito alegre, brincalhona, mas por dentro só eu sabia as minhas crises, só eu sabia as minhas dores. Uma certa vez eu tentei, na época eu tinha de 15 para 16 anos, por aí, eu atentei contra a minha vida. Eu pensava que não tinha sentido. Eu era uma adolescente e tomei muito remédio, tentando tirar a minha vida. E depois disso, mais por umas 2 vezes, eu tentei contra a minha vida. E eu sei que naquela época eu não falava tanto em depressão. E sem acompanhamento, sem tratamento, porque nem eu sabia, né? E, no entanto, a minha vida era uma vida vazia, era uma vida triste, era uma vida sem sentido, por mais que eu lutasse para transparecer uma pessoa diferente. Eu conheci Jesus através de um menino, um adolescente, e nessa época que eu conheci Jesus, eu estava grávida do meu filho caçula. Ainda não tinha casado, eu tive a minha primeira filha de um relacionamento que não deu certo. Sofri muito, foi muito sofrimento, e através disso é que gerou, né, a depressão, que gerou a tristeza que eu carreguei por muitos anos dentro de mim. Quando eu conheci o pai dos meus filhos, né, que hoje é o meu esposo, graças a Deus, e foi 4 anos assim de muita dificuldade também, muita luta. Ele não conhecia Jesus e nem eu. E na época ele bebia, e eu também, às vezes a gente saía e bebia e não dava certo. Ninguém acreditava que aquele relacionamento conturbado, que se tornaria num casamento. Até eu cheguei ao ponto de desacreditar. E um dia eu estava descendo do trabalho e um adolescente me chamou e disse assim para mim: tia, vai na reunião hoje lá na casa da irmã Maria, o pessoal da igreja vai estar lá. E naquele dia eu senti paz. Quando o pessoal começou a louvar a Deus ali, eu senti algo diferente no meu coração. E eu cheguei em casa sozinha e comecei a pedir a Deus que Deus me mostrasse um caminho, que eu não queria mais aquela vida que eu estava levando, eu não queria mais
ser uma pessoa que eu não era, transparecer uma pessoa por fora que por dentro estava morrendo. E depois de uns 15 dias, eu sempre participando das reuniões, na noite em que eu passei mal para ganhar o meu filho, eu tinha ido durante o dia numa reunião e era os irmãos da Igreja Batista de Barra do Garça que faziam essas reuniões. E Deus tinha falado muito comigo. Eu tinha tido um sonho, Deus mostrou para mim num sonho o número de um hino. E quando eu cheguei na reunião, a irmã que estava ministrando ali, ela perguntou assim: tem alguém que quer escolher um hino? E naquela hora eu lembrei do sonho e eu disse o número. Eu não conhecia, eu não tinha assim, experiência ainda, mas eu chutei, falei o número lá do hino. E quando eles começaram a louvar, eu vi a resposta de Deus para a minha vida. Quando aquela igreja começou a cantar dizendo assim: manso e suave, Jesus te chamando, chama por ti e por mim, eis que ele às portas te espera velando, chama por ti e por mim, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus te chamando. Aí eu já comecei a chorar e eu vi que era uma resposta de Deus para a minha vida. A minha alma estava cansada, a minha vida estava sem sentido. E eu fui para casa naquele dia e à noite eu tive um desentendimento, né, com o Divino. Ele tinha chegado, ele tinha passado o dia na praia, ele estava bêbado também. E nós tivemos desentendimento e ele foi embora para a casa dele e eu fiquei. E naquela noite eu estava muito triste. Eu estava só com meu filho de 3 anos e quando foi assim, mais ou menos 1, 2 horas da manhã, eu ajoelhei e comecei a falar com Deus. E naquele dia eu comecei a sentir contrações, comecei a sentir dor e eu sozinha eu ajoelhei. E Deus estava me provando tanto, que eu estava morando numa casa de favor. E essa casa não tinha nem energia. E eu lembro que eu acendi uma lamparina e de joelho ali eu falei com Deus que Ele mudasse a minha vida. Eu pedi para Deus e eu ainda disse, eu lembro claramente como se fosse hoje, eu falei: Senhor, se o Divino não é para ser o meu esposo, eu não quero mais ele para ser meu amante, por mais que ele seja o pai dos meus filhos. Então, se eu tiro ele da minha vida, do meu coração, eu só quero ele comigo, se realmente for para ele ser o meu esposo, o meu marido. E hoje, Deus, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Então eu aceitei Jesus, não foi no templo bonito, não foi numa igreja cheia de gente, foi sozinha num quarto, quarto de chão batido, não tinha nem piso, e à luz de uma lamparina, em lágrimas, em dor e em sofrimento. E naquele momento que eu orei, eu sei que Deus, a partir daquele momento, Ele começou a mudar a minha vida. Eu tive meu filho e depois de 2 meses, e sempre eu orava, eu pedia a Deus, para Deus salvar meu marido, que hoje é meu marido, na época ainda não era. E ele era espírita, ele trabalhava com umbanda, quimbanda, era kardecista, era esse monte de coisa. E às vezes lá, da onde eu estava na casa da minha mãe, depois que ganhei meu filho, e eu via ele passando por centro espírita, e dali às vezes eu sentava ali, de longe eu avistava ele, e eu orava, eu pedia para Jesus,
salvar ele, para Jesus libertar ele. Eu falava, Jesus, salva ele, não precisa só me dar ele não, eu quero que o Senhor salva ele, a alma dele seja salva. E com 2 meses, ele aceitou Jesus também como Salvador. E daí nós começamos, né, uma vida juntos. E Satanás lutou de várias formas para que o propósito que Deus tinha na minha vida e na vida do meu esposo fosse cumprido. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que quem sabe você está passando por um momento difícil, quem sabe você fala, eu também aceitei Jesus, a minha vida não mudou, está tudo do mesmo jeito. Deixa eu te falar uma coisa, continue lutando, continue insistindo, porque quando você sai do reino das trevas e vai para o reino da luz, Satanás não fica satisfeito de perder uma alma. Ele vai tentar de todas as formas, ele vai levantar todos os meios para fazer você desistir e voltar a fazer a vontade dele. E assim o diabo fez. Depois de 2 meses que nós estávamos juntos, do nada ele decidiu ir embora. Só que Deus tem os seus planos, Deus tem seus caminhos. Talvez ele pensou de ir para um lugar e Deus levou para outro. Ele acabou indo, sabe para onde? Para Jocum, um centro, uma casa de missões, um centro de missões, lá em Recife. E lá ele ficou 6 meses aprendendo a palavra de Deus, trabalhando, né, como missionário. Deus foi trabalhando na vida dele. E depois disso ele voltou e aí nós nos casamos. Mas às vezes no meio das tempestades, no meio das provas, no meio das lutas, se você for fiel com o Senhor, se você não desistir, Deus trabalha em seu favor. Para quem estava morando de favor. Sabe o que aconteceu? Nesses 6 meses que o divino foi embora, que eu fiquei só de novo, Deus trabalhou de uma forma tão tremenda que eu consegui a minha casa. Eu fui para dentro de uma casa minha, na época foi uma meia-água, um barraco, né? Mas era minha. Eu entrei para dentro de 2 cômodos, mas entrei feliz, sabendo que era meu. Eu não tinha dinheiro, meu pagamento não vinha, tinha sido cortado, eu trabalhava, mas não recebia. Você não tinha família, pastora? Tinha, minha família estava toda lá. Minha família é uma família unida. Mas quando Deus está trabalhando na sua vida, Ele cega até as outras pessoas, para as pessoas não verem o que você está passando. Às vezes eu estava amassando abóbora e agradecendo a Deus, e de repente alguém batia na porta. E quando eu abria, eram pessoas que chegavam, eu trouxe isso para você. Às vezes eu abria aquelas caixas, era tanta coisa que tinha ali que dava para passar um mês. Então, assim, eu passei momentos muito bons, mas também passei momentos difíceis. Passei por momentos de escassez, de não ter, às vezes, o leite para dar para os meus filhos. Você sabe que o inimigo não quer que isso aqui saia, né? Uhum. É travando mesmo a garganta. Tá travando? Toda seta maligna. Satanás, tira tua mão suja. Você já perdeu a minha vida. E vai perder muitas vidas que vão estar ouvindo esse testemunho. Em nome de Jesus. Deus cuida. E o tempo passou. Nós firmamos. Tivemos momentos difíceis, o inimigo tentou muitas vezes nos separar. Quando eu aprendi mesmo a entrar na guerra da oração, que eu aprendi a orar mesmo, que eu comecei a lutar pela minha casa, a guerrear pela minha casa, pelo meu casamento, na oração, Deus mudou a nossa história. Eu ouvia nitidamente Satanás dando risada e dizendo que ia acabar com o meu casamento, ia destruir a minha vida. E o tempo passou
E Deus nos chamou para a sua obra. Hoje nós estamos fazendo a obra de Deus já há 30 anos. Mas e aí? Tudo foi maravilha? Não. Eu quero deixar agora um recado para as mães, para os pais que têm filhos que não é aquele filho que você sonhou, que você, eu sonhei com um filho perfeito, eu sonhei com um filho assim, e hoje, quem sabe, seu filho está nas drogas ou em outro caminho errado, caminho ruim. Não desista do seu filho. Não desista da sua família. Esposa, não desista de lutar pelo seu marido. Tem jeito sim. Se você acreditar, se você ter fé, tem jeito. Deus transforma. Deus muda. Não tem coração duro, não tem homem turrão que Deus não transforma. Tudo depende de você acreditar e de você lutar e não perder a esperança, não perder a fé. Quando parecia estar tudo bem, nós já estávamos dirigindo o campo lá em Ribeirão Cascaleira. O meu filho, o meu caçula, um menino de Deus, um levita, desde pequenininho, sempre na casa de Deus, tocava na igreja e cantando sempre, louvando a Deus. De repente, meu filho cai no mundo das drogas. Não foi fácil. Foi uma luta de mais de 10 anos, mas eu nunca desisti do meu filho. Ouvi pessoas dizer para mim, larga a mão desse menino. E eu nunca larguei mão do meu filho, nunca desisti dele. Sabe o que é passar noites, meses, sem dormir, de joelho, orando e dizendo, Senhor, eu não abro mão do meu filho, ele é do Senhor. Que muitas vezes eu vi ele morto, mas hoje eu vejo meu filho transformado, eu vejo meu filho liberto. É muito melhor a gente acreditar, é muito melhor a gente confiar que Deus, Ele resolve todos e qualquer problema. Depende da nossa fé, depende da nossa luta. Hoje eu sou uma mulher totalmente dependente de Deus. Eu não vivo para mim, eu vivo para Deus. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um lar, hoje eu tenho um marido, um esposo que é homem de Deus. Eu não deixei, eu não abandonei o barco, não soltei da mão de Jesus. Por mais que o inimigo lutou, por mais que Satanás tentou destruir a minha fé, por mais que ele tentou destruir meu casamento, não deu conta, tentou destruir meu filho, eu lutei e acreditei. E hoje estou aqui para dizer para você, tem jeito para a sua vida, tem solução para o seu problema. Não desista, busque a Deus, pague preço, pague preço. Eu paguei preços às vezes caro pela libertação do meu filho. Eu cheguei a ponto de raspar a cabeça. E eu falava, Jesus, eu vou te dar o que eu mais gosto em mim, no meu corpo, eu vou te dar meus cabelos, mas eu quero meu filho liberto. Fiz propósito com Deus de andar descalço, fiquei andando com o pé no chão, para todo lugar que eu ia, no asfalto quente, fazendo visita. Eu fiz tudo que podia para chamar a atenção de Deus, sabe? E hoje eu tenho a resposta do que Deus fez. Às vezes parecia coisa de louco, quantas pessoas me criticou, quantas pessoas, falava que eu era doida, que eu não precisava fazer isso, que Deus não precisava disso. Eu fiz o que eu pude para chamar a atenção de Deus. E eu continuo fazendo. Renuncia o seu eu, o seu querer, perdoa. Eu tive que perdoar, jogar para fora, pegar um saco de lixo e jogar todas as mágoas, os ressentimentos, os ódios que eu tinha dentro de mim. Eu tive que jogar tudo fora para me ver a minha família que eu tenho hoje de pé, para me ver o meu casamento restaurado,
para mim ver um casamento abençoado, para mim hoje ser alguém que possa ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo problema. Eu sempre tive meus momentos assim de consagração, estar na igreja orando e de repente a missionária Mariazinha, que é a mãe do pastor Caleb, ela chegou lá na igreja. Ela disse assim: eu vim aqui trazer um recado de Deus para a senhora. E nós encostamos assim na parede da igreja. Deus usou ela e disse assim: filha, eu permiti tudo que você passou desde lá no mundo, quando você ainda não estava na minha presença, e tudo que você tem passado e que ainda vai passar, eu permiti e permito para que você ajude as minhas. Essa palavra eu nunca esqueci. Eu vejo como se fosse aquele dia, lá no Jardim Pitaluga, ali a missionária Mariazinha me entregando essa profecia. E ela tem cumprido. Graças a Deus que eu já pude ajudar muitas mulheres. Mulheres que podem ser minha avó, mas Deus tem me ajudado, me dado graça para ajudar elas até restaurar casamento de pessoas, casais que estavam já com mais de 50 anos de casados e separando. E Deus me deu graça para aconselhar, para orar e para ajudar. Que Deus mude a sua história, mude a sua vida e que Deus em Cristo abençoe você, Vitor. Continue nesse trabalho, porque através desse trabalho muitas vidas vão vir aos pés de Jesus. Amém?